Mas, olha aqui, vamos falar de William Bonner, não é? O Lobianco tocou nessa história. E ontem, eu nunca vi... Não, já houve ocasiões, mas ontem foi uma dessas ocasiões especiais em que o Jornal Nacional estourou de Ibope. 30 pontos, porque durante toda a tarde começou aquela história que o Bonner iria se despedir ontem do Jornal Nacional. Não foi bem uma despedida, mas foi despedida também, porque ele anunciou a data da saída dele, né? Ele só fica até o dia 3 de novembro na bancada do Jornal Nacional. A partir daí é uma segunda-feira. Que louco isso, né? Depois do finados? Finados é dia 2, né? Isso para mesmo. fazer o encontro dele com o César Tralli na passagem de vai bastão ter passagem da de primeira bastão? segunda. Visto vai ter, Na né? Porque o primeira, encontro segunda. que tinha que ter ontem com os dois, não deu tempo, porque... Aí eu vou contar o porquê. Então teve, porque foi muito anunciado. Ontem seria a despedida do Bonner, a saída dele, ele anunciaria a saída dele. E o César Tralli, que é o cara que vai sucedê-lo, realmente um tremendo jornalista, a gente sempre achou que seria ele mesmo, e foi. Estaria ao lado dele na bancada, especialmente não a Renata, mas o César, para já mostrar quem sai e quem fica, né? Mas ia ser não no último rolou. bloco. É mesmo, mas eu achei que a Globo fez de propósito falar assim, e que esses fofoqueiros estão achando que sabem alguma coisa antes da gente? Não. E desmontaram o nosso circo. Tentaram. Mas tiraram metade da coisa que A estava Carla foi rápida programada ontem assim. também para confirmar isso. Exatamente. Vamos dar, assim, mais uma analisada no que diz respeito à saída do Bonner do Jornal Nacional. Ele alegou uma série de motivos, inclusive esse, né, que tudo já vinha sendo elaborado para a saída dele. Parece, isso não me lembro se ele falou, mas assim, o que a gente sabe é que tem pelo menos uns 5 anos em que ele falou. Então, isso que veio já ontem no comunicado da Globo. É mesmo. A Globo emitiu um comunicado e tinha a aspa do... O comunicado basicamente começava com a aspa do William Bonner falando exatamente isso, que desde 2020 ele já tinha sinalizado para a emissora a vontade de sair, só que veio pandemia e aí tinha toda uma problemática naquele momento de pensar em quem seria o sucessor, né? Porque a sucessão mexeria com toda a emissora e é o que está acontecendo também. Então imagina, uma emissora levar 5 anos para atender um pedido de demissão, assim, né? Foi muito tempo, né? Foi muito Tudo muito bem pensado e planejado. E assim, na Fora pandemia... as contrapropostas que foram elevando o salário dele até chegar a 2,5 milhões. Ele foi muito bem recompensado enquanto ele esperava, né, que a Globo o liberasse. Aí ele ganhou um salário muito justo, inclusive pela importância dele, né, para o jornalismo em geral, para o Jornal Nacional, para a própria Rede Globo. Mas ele deu para rechear o cofrinho, Eles trabalharam né? durante muito tempo, ele e a Renata, né, vários outros jornalistas da Globo também, ininterruptamente, né, principalmente na época da pandemia, que foi o período mais grave. Nem se ele pudesse, ele teria se afastado, porque era um momento em que o trabalho de cada jornalista era fundamental, né? Pessoal de máscara na rua, foi muito difícil. Então... Ele se envolveu pessoalmente em muitas coisas, o Bonner, inclusive de ajudar a empresa na implementação dos protocolos internos, de manter todos os jornalistas de uma maneira segura ali dentro. Então, trabalhar também na escala de revezamento, que não foi ele que não era ele que montava a escala, mas ele estava sempre envolvido em todos os processos, porque ele não queria mesmo nenhuma baixa na equipe dele. E nos últimos tempos, né, a importância dele como repórter também, desde as enchentes no Rio Grande do Sul até a morte do Papa, ele teve presente. A eleição do Trump, a cobertura das eleições também, americanas. Exatamente, ele estava ali marcando presença e mostrando Agora, a competência. De fato, ele não mentiu, ele falou a verdade, porque a gente lembra que um pouquinho antes de começar a pandemia, a Globo estava fazendo aqueles rodízios com repórteres do Brasil inteiro. Que foi dos 50 anos, lembra? Veio a pandemia, acabou o projeto. E aí que foi a hora que o César Tralli mostrou trabalho. Exatamente. Olha que tinha uma concorrência braba para o César Tralli. Na época eu lembro que tinha até o Rodrigo Bocardi, né? Viu que é o destino de um, o destino de outro. Cada um tem sua própria história, não tem jeito mesmo. Acho que só quem ficou de fora nessa dança das cadeiras foi o Marcelo Cosme, não?
É, porque era dupla de apresentadores se apresentando, ou melhor, era sempre um apresentador de cada estado. Sim, Marcelo Costa estava na exatamente. Globo News na época. fazia- Não, eu digo agora. Teve duplas também, né, para descobrir também, no caso, uma outra sucessora. Quem ficou dessa época Ah. até hoje está muito firme. Pode ser que pegue o lugar da Renata Vasconcelos futuramente. É a Aline lá de Ah, ela é ou Aline maravilhosa. Miles ou Aline Alencar, de Belo Horizonte. Certo. Bom, vamos ver um vídeo agora de William Bonner e o seu sucessor, César Tralli. Vamos lá. Bonito o vídeo, dá realmente uma retrô Passa um aí filme de na nossa tudo frente. que ele já fez. Eu acho que esse lado do Bonner, emotivo, né? Apesar da informação, ele nunca deixou de dar informação, mas também ficava muito transparente, como dependendo da notícia, o quanto aquilo mexia com ele. E assim, isso passava para o público, porque ele sempre foi muito natural no comportamento dele, mesmo na bancada do telejornal mais assistido do país. E um dos mais assistidos, assim, do mundo, se você for comparar vários telejornais importantes mundo afora, com o Jornal Nacional também. Aí o que acontece? Ele, durante muito tempo, teve como companheira de bancada a própria mulher dele, que era a Fátima Bernardes. E ele não ignorava esse laço afetivo. Claro que o comportamento na hora da bancada, da informação, absolutamente imparcial. Mas nas grandes coberturas, das quais ela participou de muitas, aí ele se sentia mais à vontade. Quando veio aquela história que virou meme, em que ela estava na cobertura da Copa do Mundo e ele fala: onde está você, Fátima? E um dia que ele deixou muito claro a saudade que ele estava dela também, porque ela estava muito tempo fora nesse tipo de cobertura, e outras internacionais que a Fátima Bernardes também fez. Quer dizer, tudo isso aproxima do público, né? Ele tinha na medida exata da sensibilidade dele até onde ele podia ir do lado do homem numa bancada de telejornal e onde o jornalista não poderia falhar de maneira nenhuma. E ele conseguiu esse equilíbrio durante 29 anos de uma maneira primorosa, né? Até nas redes sociais, onde ele virou o tio Bonner, tiozão, né? O tiozão que o tiozão do público Twitter. amou. Ele foi um dos grandes sucessos logo na implantação do Twitter, e ele realmente mostrou um lado, inclusive, muito bem-humorado dessa história. Ou seja, sucesso é a palavra que define William Bonner, né? E